E aí pessoal, tudo bem? Então vamos continuar esses passatempos de pra lá daqui, o menino que sabia muito. Então, esse, vamos, no sétimo canto, né, também aparece uma história que Narada Muni conta. Maharaj, Narada Muni está conversando com o rei de Yudhishthira, aí ele fala sobre o Parada Maharaj. Fala que o Parada Maharaj, ele uma vez ele estava viajando, né, pelo universo, né, viajar pelo universo com seus associados, e ele estava buscando estudar qual a natureza das pessoas santas, né? Parada Maharaj queria saber qual a natureza das pessoas santas. Aí eles chegaram num local onde tinha uma pessoa santa, né, que de uma maneira bem diferente. Ninguém assim, ninguém conseguiu reconhecer mais com essa pessoa. Ninguém sabia quem ela tinha sido antes. Essa pessoa santa, ele é muito avançado e ele tomou assim a posição de um piton. O piton é uma serpente, né, que fica deitada, acho que com a boca aberta, e quando alguma coisa cai na boca dela, ela come. Então assim, e aí Parada Maharaj viu aquela pessoa lá e o Parada Maharaj, no Puro de Krishna, ele é muito avançado, ele sabia o que estava acontecendo, ele tinha esse poder de entender as pessoas, só de analisar, né? E essa pessoa santa estava lá deitada, e Parada Maharaj, por suas reverências, né, entendeu que ele era um sábio, né? Estava deitado lá, né, como um pito, assim, uma pessoa que não faz nada, né? Nem sentado, estava deitado. E aí Parada Maharaj, assim, achou interessante porque ele era forte, gordo, assim, um corpão assim. Aí ele falou assim: ó, grande sábio, eu vejo que você é uma pessoa santa, mas eu fico assim, você tem um corpo gordo, forte, um corpo grande assim, aparentemente é como uma pessoa rica que não trabalha, que tem muito dinheiro, não trabalha, só come e dorme. E você fica aí deitado e tá com esse corpão, como é que é isso? Então o Parada Maharaj fez essa pergunta para o sábio. E esse sábio, ele reconheceu o Parada Maharaj. Ó, Parada Maharaj, qual é a pessoa nesse mundo que não vai querer falar com você? Suas palavras são como néctar. Ouvir suas palavras. Então ele não sentiu-se insultado, né? Ele entendeu que o Parada Maharaj queria falar seriamente sobre isso. Ele falou assim: eu vou contar minha vida, né? Eu era uma pessoa comum, né, que vivia pegada a vida materialista, né, família, as coisas, a sexo, as coisas desse mundo, né? Mas só que eu percebi que as pessoas se uniam, se casavam e se uniam e depois buscando a felicidade, né? E depois o efeito era o contrário, as pessoas ficavam frustradas, brigas e desapontamento, né? Assim, frustração. Então eu entendi que na realidade não era por aí. E eu resolvi largar todas as coisas desse mundo, né? E ficar só aqui, como um piton mesmo. Então, às vezes eu divago pelo mundo, eu ando pelos lugares, né? Alguns lugares, algumas vezes eu sou tratado como um rei, outras vezes eu sou tratado como um mendigo, algumas vezes eu como muito bem, né? Sou bem alimentado, assim, como um rei mesmo. Outras vezes me dão comida com má vontade, pouca comida. Uma vez é muito, às vezes é pouco, né? Então às vezes eu me vesto, me colocam roupas, assim, adornos incríveis. Outras vezes eu fico nu, não tem nada para vestir. Mas eu não estou apegado a isso. É assim. E eu não estou apegado a essas designações, né? Porque as pessoas, elas buscam felicidade e elas encontram com a frustração, né? E aí ele fala, né, que, por exemplo, eu vejo uma pessoa rica, uma pessoa muito rica, que tem acumula muita riqueza, ela é cheia de ansiedade, porque ela está sempre com medo, ela tem insônia à noite, porque ela está sempre com medo de ser roubada a sua riqueza, né, pelo governo, pelos seus parentes, pelos seus ditos amigos, ou por ladrões mesmo, ou até por ela mesma. Ela faz uma besteira e perde a cabeça, compra uma bobagem, gasta dinheiro à toa. Então uma pessoa muito rica, que tem muita riqueza, ela está sempre em ansiedade. Que todo mundo busca ser rico, busca riqueza, mas quando fica rico, aumenta a ansiedade. Então aí eu desisti dessa vida. Eu falei, não tem nada a ver, né? Então eu fico aqui deitado, né? Porque na realidade eu perdi o interesse por ser glorificado, ou ser...
Para mim não tem nada a ver ser glorificado ou ser blasfemado. Eu só estou pensando no bem-estar das pessoas. Eu só quero que as pessoas se tornem devotos, conscientes de Krishna. Né? Assim, para o Maharaj ficou satisfeito, né? Viu que ele sabe, era um Paramahansa, né? É uma posição que ninguém pode imitar, né? Não, qualquer pessoa pode ficar fazendo assim, vou ser como ele, vou ficar deitado aqui com a boca aberta, se tiver comida eu como. Ninguém pode imitar uma pessoa dessa, né? Nós vamos nos dar mal. Né? Só para entender assim, que nível que ele estava, né? E Parada Maharaj entendeu isso, né? E você viu que ele era um Paramahansa, uma pessoa altamente evoluída espiritualmente. E foi embora satisfeito. Né? E aí, eu gostaria de falar outro ponto, né, de Parada Maharaj, é que aparece no quinto canto. No quinto canto, onde tem orações de várias personalidades, né? Tem as orações dos habitantes como chama o lugar? Harivarsha. Harivarsha é uma porção. Jambuduípa é um oceano planetário terrestre, né? E tem várias ilhas, várias varshas, né? Ilavita Varsha. E tem Harivarsha, onde a deidade predominante é Nrsimhadeva. Imagina, Nrsimhadeva, ele fica nessa ilha. E essa ilha, quem está lá presidindo é o Prahlada Maharaj. Então o Prahlada Maharaj oferece orações, né, muito famosas, fala assim: Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Jase Avirbhava Om Ksham Kshram. Então assim, é um mantra muito longo. Aí ele fala assim: ó Senhor, fonte de tudo, todo o poder, destrua nossos desejos ímpios por atividades frutivas neste mundo material. Apareça em nosso coração e remova a nossa ignorância, e assim nos tornaremos destemidos. Então é muito bonita, né? Ele fala várias orações para Nrsimhadeva. Então, Prahlada Maharaj oferecendo orações para Nrsimhadeva nesse planeta, né, com os habitantes de Harivarsha. Assim, continua assim: que as pessoas invejosas se pacifiquem. Oremos para que não tenham atração por coisas desse mundo. Né? Se tivermos alguma, oremos para que não tenhamos atração por este mundo. Ele fala assim, né? Se tivermos alguma atração, que seja por seus devotos. Então, se tiver alguma atração, que não seja por esse mundo, que seja por seus devotos. E fala assim: por associarmos com os devotos, estaremos ouvindo a narrativa de suas glórias. Assim, a verdade absoluta, a personalidade de Deus, sob a forma da vibração sonora. Então, a glorificação de Krishna não é diferente de Krishna, porque é a verdade absoluta, né? Você glorificar Krishna ou estar com Krishna é a mesma coisa. Então, fala assim, a verdade absoluta, a personalidade de Deus, sob a sua forma da vibração sonora, entra no nosso coração e o limpa de todas as contaminações. Na oração ele fala assim, muito bonita, né? Assim, ele questiona: qual é a pessoa sana, a pessoa de bom juízo, que não vai querer associar com os devotos? Se associar com os devotos, você vai ter tudo isso, porque qual pessoa normal, sana, com a mente sana, que não vai querer associar com os devotos? Ele fala: todas as boas qualidades dos semideuses, né, manifestam alguém que desenvolveu o indesviável serviço devocional. Uma pessoa que está em serviço devocional assim, inquebrantável, ele desenvolve todas as boas qualidades dos semideuses, cheio de qualidades, né? Por outro lado, quais as boas qualidades que você encontra na pessoa materialista mesmo, né? Quais as boas qualidades mesmo que você encontra na pessoa materialista, né? Porque ela engaja em atividades materiais que dá em frustração e tudo, né? Então, na realidade, nosso verdadeiro abrigo são os devotos, né? E fala assim: refugiamos no Senhor Nrsimhadeva o abrigo do destemor, pois o apego às coisas materiais só resultam em repetição de nascimentos e mortes. Então aqui Prahlada Maharaj, né, dando assim um exemplo, né, de como se tornar um devoto e como é que nós devemos orar a Krishna, né? Então ele está falando, né, que na realidade nós devemos orar a Krishna não porque nos fiquemos livres dos desejos materiais, não desejar coisas materiais. É lógico, né? Se você está apegado a coisas materiais, Shukadeva Goswami fala, né? Se você tem desejos materiais, peça a Krishna. Mas você tem que saber que na realidade os desejos materiais, na realidade, são fonte de miséria.
E Krishna é muito inteligente, né? Krishna vai dar a você. Então, embora você tenha desejos materiais, tem um ponto interessante que fala assim, que embora tenha desejos materiais, é melhor pedir a Krishna, né? Porque Krishna vai satisfazer esses desejos materiais de tal maneira que você nunca mais vai querer aquele desejo. Que nunca mais você vai querer ter aquele desejo. Por isso o Prabhupada fala assim, cuidado com o que você vai pedir a Krishna, porque ele vai dar a você o que você está querendo. Mas vai dar de tal maneira que você nunca mais vai querer aquilo. Você tem que estar preparado para isso, né? E na realidade, isso que o devoto quer mesmo. O devoto sincero, quem é sincero, ele quer se livrar dos desejos materiais, imagina, os apegos materiais, nossas fraquezas, que nos vai descondicionar, né? Todo o problema na existência material é que as atividades materiais vão nos fazer aumentar os nossos repetidos nascimentos e mortes. Para que você vai querer ficar pegado às coisas materiais, se isso vai só incrementar mais corpos materiais, né? Por que você querer corpos materiais? Então, por que você vai querer isso? Né? Então, qual é a vantagem de cultivar apegos materiais que só vai aumentar a nossa repetição de nascimentos e mortes? Então, por isso que os devotos puros, como o Prahlada Maharaj, está nos instruindo, né, que nós devemos, no fundo mesmo do coração, pedir a Krishna para que nos tire do coração todos os desejos materiais do coração. Porque assim, nós não teremos mais repetição de nascimentos e mortes. Então esses passatempos de Prahlada Maharaj são muitos passatempos. E o próprio Chaitanya Mahaprabhu, que é a própria personalidade de Deus, Chaitanya Mahaprabhu, ele gostava de ouvir os passatempos de Prahlada Maharaj, né? Que às vezes as pessoas ficam falando, Chaitanya Mahaprabhu só queria ouvir as golpes, passatempos das golpes. Não! Chaitanya Mahaprabhu, no final da sua vida, né, nos passatempos na Terra, no seu Antya-lila, que ele entrou em samadhi, assim, em transe, né? E ficava dia e noite ouvindo, né, passatempos de Radha e Krishna, né? Porque na realidade Chaitanya Mahaprabhu, ele veio como veio num monte chamado Radharani, né? E no final ele estava assim, sentindo assim, uma saudade tão grande de Krishna que ele não conseguia mais se comportar, né, corretamente. Chaitanya Mahaprabhu, ele caía no chão, desmaiava, e o corpo dele se transformava, imagina. Então tem sintomas tão avançados que o corpo dele se deformava, ele ficava longo, encolhia. Uma pessoa comum não vai entender isso, né? Eles iriam criticar Chaitanya Mahaprabhu. Então os devotos, preocupados, eles trancavam Chaitanya Mahaprabhu no final da vida dele, eles trancavam ele, porque ele ficava louco. Ele estava assim, já estava para lá de Bagdá. E no final, inclusive no final, Chaitanya Mahaprabhu, nos últimos tempos finais dele, ele estava num lugar preso, e aí ele esfregava o rosto nas paredes, imagina, até sangrava o rosto dele assim, imagina. E no final, assim, ele atravessa a parede. Ele atravessa a parede e vai encontrar com Krishna. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele apareceu de três maneiras. Ele entrou no templo de Jagannatha, entrou na deidade de Jagannatha. Então, as pessoas viram ele entrando no templo e ele nunca mais saiu. E também ele entrou no templo de Tota Gopinatha. Tem uma deidade em Jagannatha Puri chamada Tota Gopinatha, que é Krishna sentado. E Krishna sentado, né, que era a deidade de Gadadhara Pandita. E Krishna sentou para ser adorado, imagina. A deidade era em pé e sentou. E a deidade tinha uma tipo uma cicatriz, né, na perna, assim. E Chaitanya Mahaprabhu entrou no corpo de Tota Gopinatha. E também ele entrou no mar. Então ele dividiu em três partes, entrou no oceano, no Jagannatha e em Tota Gopinatha. Não, o que eu queria dizer é que o Chaitanya Mahaprabhu, ele não é que ele ficava só nesses passatempos, isso foi no final da vida dele. Mas normalmente ele adorava ouvir os passatempos de Dhruva Maharaj, por exemplo, outro grande Vaishnava, né? E também os passatempos de Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj como falei no começo, é um grande Maharaja, né? Uma grande personalidade, né? Assim, Narada Muni está falando esse passatempo para Yudhishthira Maharaj, falando assim, ó, eu vi falar que Prahlada Maharaj apareceu há milhões de anos atrás, não foi agora. Então Prahlada Maharaj, na época que Yudhishthira Maharaj estava aqui, há 5.000 e poucos anos atrás, na época de Krishna aqui, Narada Muni contava esse passatempo assim, ó, há muito, muito tempo atrás, tem uma história de Prahlada Maharaj, assim. Imagina, Prahlada Maharaj é antiguíssimo. Tá bom? Então nós encerramos aqui os passatempos de Prahlada Maharaj. Até o próximo vídeo, muito obrigado. Hare Krishna.